Olá pessoas, nesse vídeo eu vou falar a vocês sobre a Lei Orgânica do município de Campo do Brito. Essa lei é importante porque, apesar de ser um município pequeno, de um estado pequeno, estado de Sergipe, ela vai ser cobrada num concurso que vai acontecer recentemente agora, dia 6/12 de 2020, certo? E também, como é uma lei que tem poucas alterações, alterar uma lei orgânica não é uma coisa exatamente simples e também não é uma coisa de necessidade extrema que aconteça rotineiramente. Acredito que ela deve ficar por um bom tempo, esse vídeo deve ficar perfeitamente atualizado, beleza? Bom, antes de começarmos a lei, é bom ter em mente que a lei orgânica, ela é basicamente a Constituição Federal para o município, tanto no seu procedimento, que é mais dificultoso, para você aprovar uma lei orgânica, é uma votação de 2/3 dos vereadores, 2 turnos também, e nesse caso tem um interstício, intervalo entre cada um desses turnos de no mínimo 10 dias, como também por causa da hierarquia das normas. No caso da União, a norma mais superior vai ser a Constituição Federal. No município vai valer a lei orgânica primeiro, certo? Todas as normas seguintes têm que ser compatibilizadas com ela. Ela foi editada em 8 de abril de 1990. Aqui a gente tem um preâmbulo pequeno e similar com o da Constituição, que diz: nós, representantes da comunidade britense, invocando a proteção de Deus, promulgamos a seguinte lei orgânica do município de Campo do Brito. Aqui não tem muito o que se falar, né? É simples, é um preâmbulo, como qualquer outro, não é obrigatório. E ele também teria uma força não normativa, mas talvez possa dizer, pela doutrina pelo menos, interpretativa, certo? Inspiratória também. Aqui o sumário, recomendo que vocês deem uma boa lida nela quando estiverem estudando e principalmente quando estiverem revisando a lei, que é bom para dar uns gatilhos, um gatilho positivo, por assim dizer, de você relembrar um pouco da lei. Aqui a gente vê o que eu já falei para vocês sobre ser similar a uma Constituição Federal, que é a ideia de organização do município, princípios fundamentais, organização política e administrativa. Essa lei ela é relativamente pequena, 42 páginas. Eu vou tentar fazer umas 4 páginas por vídeo, né? Mas nesse primeiro vídeo, como a gente já fez esse iniciozinho e tal, a gente vai cuidar só desses 2 primeiros, certo? Aqui tem uns artigos, mas vocês vão ver que na lei a organização está um pouco diferente, entendeu? Aqui essa numeração está errada, então ignorem ela, mas os títulos estão corretos, certo? Apesar desses erros, é fonte oficial aqui, o erro não é meu, infelizmente. Antes fosse meu, né? Mais fácil de lidar. Certo, pegar aqui, tá, certo. O primeiro título é a organização do município, e o primeiro capítulo, os princípios fundamentais. Artigo 1º. O município de Campo Brito, em união indissolúvel ao Estado de Sergipe e à República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva na sua área territorial e competencial o seu desenvolvimento com a construção de comunidade livre, justa e solidária. Aqui a gente já vê o artigo 3º aparecendo, artigo 3º da Constituição. Em seguida, a gente vê os fundamentos do artigo 1º, fundamentada na autonomia, isso daqui não tem no artigo 1º, mas cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político são a cópia direta do artigo 1º dos fundamentos da República, certo? Exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, dos cidadãos que moram no município, né? Pelos seus representantes eleitos diretamente, prefeito e vereadores, nos termos desta lei orgânica da Constituição Estadual e Constituição Federal. Lembrar que não existe uma hierarquia, pelo menos não diretamente, entre elas, apesar de existir um dever de compatibilização entre todas, certo? Parágrafo único. A ação municipal desenvolve em todo o seu território, sem privilégio de distritos ou bairros. Aqui um parêntese. Os distritos, assim como os bairros, eles são uma subdivisão administrativa. Não é um ente, não dá nem para se pensar em falar isso, mas o distrito é uma subdivisão por características sociais e econômicas, por exemplo, que serve para definir políticas públicas. Você divide o município em vários distritos e aplica uma determinada política voltada só para reduzir desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é o objetivo de dividir um município, certo? É o mesmo objetivo, basicamente, de dividir a União, só que a esfera menor. O artigo 2º, uma cópia direta do artigo 2º da Constituição, com uma única alteraçãozinha.
São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Lembrar que, apesar de todo município ele ter um poder judiciário, esse poder judiciário não é municipal. Ele, se for, ele vai ser ocupado por um juiz de direito, um juiz estadual, correto? Não deixar isso passar, eu já vi questão que cobrava essa definida pegadinha. Pior, eu já vi colega meu errando essa questão, mas coisa que acontece, né? A pessoa às vezes se passa na hora da nervosismo, na hora da prova. Artigo 3º. O município, objetivando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes e ao Estado. Aqui não se há que falar também em um novo ente sendo formado. Aqui é só uma junção de interesses comuns. Inclusive, isso vai ser feito por meio de um convênio, caso aconteça. E o Estado também pode fazer uma lei complementar definindo uma micro-região, por exemplo, para que atue numa política. Isso tem na nossa Constituição Federal também. A defesa dos interesses municipalistas fica assegurada por meio de associação ou convênio, como eu já tinha falado, convênio aqui, com outros municípios e com entidades localistas também. Essa é a primeira inovação que a gente vê aqui na lei, que a gente tem que, no final das contas, só... Aliás, eu vou apagar. A gente acaba tendo que só decorar isso daqui, mas tem muita coisa mais interessante na lei, então acredito que a chance desse trechinho ser cobrado. Leia, aprenda e guarda no coraçãozinho. É isso que digo para vocês. Aqui, vou marcar de um verdinho. Símbolos do município de Campo do Brito: bandeira, brasão e hino, somente. Eu deixei aqui separado até para mostrar para vocês. Aqui tem a bandeira do município, é bem característica. 3 faixas, certo? E aqui é o próprio mapa. Essa daqui é a data, se eu não me engano, de emancipação política. E aqui é o site da própria prefeitura, dá pra gente ver aqui em cima o brasão do município, que a gente, em todos os documentos oficiais do município, vai ter ele lá em cima, certo? Voltando para o segundo e último capítulo dessa caríssima aula, a gente vai falar sobre a organização política administrativa. O artigo 5º diz que o município de Campo do Brito, unidade territorial do Estado de Sergipe, sem inovações, pessoa jurídica de direito público, assim como o próprio Estado, assim como a própria União, o único que é direito público externo seria a própria República, né? A que tem dotada de soberania. No caso desses entes que eu falei, eles são dotados de autonomia política, legislar, a sua própria legislação, né? Administrativa, como o próprio nome já diz, é se administrar, e financeira, que é referente à aplicação do dinheiro, em que pese o município ele receba transferências tanto de Estado quanto de União, é ele que vai decidir como for aplicada, né, como vai ser aplicada. É organizado e regido pela presente lei orgânica, na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual, como eu disse, sem hierarquia, mas elas atuam em conjunto, certo? Elas têm que ser compatíveis umas com as outras. O município tem sua sede na cidade de Campo do Brito. Tranquilo. O município compõe-se de distritos. A gente já falou. A subdivisão administrativa do município. Parágrafo 3º. A criação, a organização e supressão de distritos dependem de lei municipal observada a legislação estadual. Note, aqui ele fala lei municipal. A gente vai ver posteriormente que lei municipal pode ser lei... aqui é lei ordinária, claro. Mas o município ele também pode fazer leis complementares e até mesmo medidas provisórias, certo? Como ele não especificou, aqui é lei ordinária. Mesmo o raciocínio que a gente tem quando está lendo a Constituição. Se for outra da normativa, ele vai ter que especificar. Se diz só lei, é lei ordinária. Parágrafo 4º. Qualquer alteração territorial do município só pode ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Depende de prévia consulta às populações diretamente interessadas mediante plebiscito. Isso daí é simples. Existia antes... aliás, essa é até complicada de se falar. Vários municípios foram criados independentemente de uma regulamentação, que é para ter uma lei complementar federal que vai ditar qual vai ser a data, quando vai ser possível a criação de novos municípios. Essa lei não existe.
O Brasil tem 5.570 municípios atualmente, muitos deles foram criados irregularmente. Essa criação foi convalidada pelo Supremo Tribunal, até porque os efeitos jurídicos de reverter seriam muito grandes, mas aqui a lei ressalva que quando tiver uma lei, seria possível uma mudança, tipo aumentar o estado do município, uma fusão com outra. A gente não precisa saber muito mais como funcionaria na prática, porque na prática meio que não funciona, certo? Olha o caminhão passando, não sei se vocês ouvem. E por fim, artigo 6º, vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Deixa eu ler logo os outros dois. Recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Agora, isso daqui a gente tem na Constituição igual, começando de baixo para cima. Criar distinções entre brasileiros e preferências entre si, ninguém pode fazer. O único lugar que é feito é na Constituição Federal e nada mais, certo? O que está lá, o que não está, você vai tratar brasileiros, estrangeiros, naturalizados, tudo do mesmo jeito, certo? Recusar fé a documentos públicos é rejeitar um determinado documento público sem um motivo. Isso não se aplica, claro, quando se tem dúvida sobre a autenticidade do documento. E, por fim, estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-los e blá blá blá. O principal aqui é a exceção. O município ele não atua com a igreja, salvo uma cooperação de interesse público, que seria, por exemplo, uma igreja pede uma autorização para utilizar uma praça municipal para distribuir sopa, por exemplo, para moradores de rua. Isso o município poderia sem problema nenhum. Diferentemente, o município não poderia, em detrimento de uma associação, ele financiar o desenvolvimento de outras, nem o contrário, ele não poderia atrapalhar o desenvolvimento de uma associação por interesses próprios, seria uma violação a esse artigo 6, beleza? Bom, com isso a gente fica por aqui, a gente tenta mais umas 4 páginas no próximo vídeo. Não esqueçam do like, se inscrever do canal, se gostaram, se não gostaram, deixe seu comentário abaixo, valeu!